Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos número 13, versículos 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que nós possamos aprender com o salmista a viver uma vida de intimidade e comunhão espiritual contigo. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja ministrando em nossos corações neste momento. Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em seu famoso poema Autopsicografia, Fernando Pessoa escreve: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Nesta estrofe, Fernando Pessoa não está dizendo que ele é um ator que finge as suas emoções. Não. O poeta demonstra que ele é capaz de se transformar em seus próprios sentimentos quando ele escreve. Fernando Pessoa, um dos maiores gênios da literatura portuguesa, conseguia se identificar de tal maneira com as suas emoções, com os seus sentimentos, que quando ele escrevia, ele conseguia dar a impressão de que os seus sentimentos adquiriam vida nas suas poesias. Esta era uma forma pela qual o grande poeta trabalhava com a sua vida emocional, com os seus sentimentos. Ele lidava com as suas emoções usando a arte, usando a poesia. Expressar aquilo que nós sentimos por meio de palavras é um meio de cura emocional. Implica nós entrarmos em contato com nós mesmos. Implica nós nos conhecermos melhor. Significa nós identificarmos os nossos pensamentos, nomear as nossas emoções e transformá-las em palavras. Este exercício terapêutico, de acordo com a psicologia, é uma das maneiras mais eficientes para desfrutarmos de saúde emocional. Quantas pessoas bloqueiam
o seu contato com a sua vida interior. Existem muitas maneiras pelas quais as pessoas se recusam a entrar em contato com o que vai no seu coração. Por exemplo, muitos se tornam compulsivos do trabalho, porque trabalhando, a pessoa não tem tempo de refletir sobre o que acontece dentro do seu íntimo. Algumas pessoas usam drogas, bebem, tornam-se viciadas, não porque elas sintam prazer no álcool propriamente, não porque elas sintam prazer no vício propriamente, mas elas fazem isso como uma estratégia de fuga para não entrar em contato com as suas angústias, com aquilo que dói lá dentro. Interessante, algumas pessoas usam a religião para se alienarem de si mesmas. Tornam-se pessoas extremamente compulsivas na vida religiosa, mas é uma religião que não serve de mecanismo para melhorar, e sim para bloquear. A pessoa não faz outra coisa, ela só ora, mas é uma oração que é da boca para fora, é uma coisa ritualista para que ela não tenha nem sequer tempo de parar e de olhar para aquilo que vai no seu coração. Afinal de contas, quanto mais nós vivemos, mais nós vivenciamos, experimentamos situações que são angustiantes. A nível familiar, a nível profissional, a nível social, a nível internacional. Outro dia eu li que os Estados Unidos agora já não querem dar mole para a Rússia, já estão começando a fazer testes nucleares. Esse é o mundo em que nós vivemos. É um mundo em que nós somos constantemente agredidos em nossa vida afetiva, em nossa vida espiritual, e toda essa angústia, toda essa dor só fica alojada no nosso coração. E se nós não soubermos trabalhar esses nossos sentimentos, essas nossas ansiedades, nós adoecemos, porque toda essa carga emocional negativa atinge o nosso corpo, e aí nós, às vezes, não temos força nem para levantar da cama, é para ir trabalhar. E nesse aspecto, os salmos são verdadeiras obras de psicoterapia existencial. Os salmistas, especialmente nos chamados salmos de súplicas ou lamentos, como este salmo que nós acabamos de ler, nos ensinam como nós podemos abrir os nossos corações diante de Deus. À semelhança de Fernando Pessoa, os salmistas conseguiam dar vida aos seus sentimentos. Eles conseguiam identificar as suas angústias. E quando nós lemos muitos dos salmos do Antigo Testamento, nós conseguimos nos identificar com o que o autor está passando. Como disse Fernando Pessoa, eles conseguem expressar a dor que deveras eles sentem.
compartilhar as nossas emoções com Deus é a chave para uma boa saúde emocional. E como fazer isso? Os salmistas nos ensinam atitudes envolvidas nessa vida de relação profunda e íntima com Deus. Quando nós lemos o Salmo 13, nós aprendemos que a primeira atitude para vivermos uma vida emocional, espiritual, saudáveis, é clamar o nome de Deus. Não tenha vergonha. Clame o nome de Deus. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Parece até um pouco desrespeitosa essa relação do salmista com Deus. Mas não é desrespeito. É a atitude de uma pessoa que vive em intimidade com o seu Criador. E ele usa essa expressão até quando várias vezes. No versículo 1, até quando, Senhor? Ele já começa a oração. Imaginem alguém aqui na igreja hoje, a gente até ia olhar esquisito para essa pessoa. Imagina uma pessoa sendo chamada para orar aqui na frente e ele começa a oração, ao invés de usar a nossa fórmula litúrgica tradicional, Santo Deus, nosso Pai, ou Excelso Deus, Pai Celestial. Imagina uma pessoa chegando aqui na frente, até quando, Senhor? A gente ia achar estranho. Mas Davi, que é o provável autor desse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, inicia a sua oração justamente com essa expressão até de revolta, por que não dizer assim? Até quando, Senhor? Até quando eu vou aguentar essa situação? E ele repete, olha, no versículo 1, ele fala 2 vezes: até quando ocultarás de mim o rosto? Depois no versículo 2 ele repete, até quando? Novamente, no final do versículo 2, até quando? 4 vezes o salmista se refere a Deus, começando com essa expressão, até quando? E, embora nós não oremos assim formalmente, eu acredito que na nossa vida do dia a dia, nós muitas vezes, se não falamos isso, nós pensamos: Senhor, até quando eu vou ter dificuldade em pagar as minhas contas? Até quando eu vou ter dificuldade no meu trabalho, em me relacionar com tal e tal pessoa? Até quando, Senhor, o meu casamento ou o meu relacionamento com os meus filhos, com os meus irmãos, com a minha mãe, com o meu pai, vão passar por tanta turbulência? Até quando, Senhor, o meu filho, a minha filha vão me tratar dessa maneira? Nós entramos num estado, às vezes, de tanta angústia, que nós queremos como que trazer Deus, como se Ele já não estivesse dentro de nós, mas trazer Deus para mais perto de nós. Porque embora nós saibamos conscientemente que Ele mora dentro de nós, a impressão que temos é que Deus está lá longe. E por isso nós dizemos: Deus, até quando? A palavra Senhor, vocês podem observar que ela aparece em letras maiúsculas. Todas as letras da palavra Senhor estão em maiúsculo.
Quando isso ocorre no Antigo Testamento, é porque o termo hebraico usado é o termo Yahvé, que a rigor não tem tradução. E era um termo que era usado apenas excepcionalmente nas reuniões litúrgicas de Israel. Só para vocês terem ideia, quando o Antigo Testamento foi copiado, os rabinos, os profetas que copiavam os textos do Antigo Testamento para chegarem até os nossos dias, nós não temos mais os originais. Como que os copistas copiavam? Quando eles encontravam a palavra Yahvé, eles paravam tudo que estavam fazendo, paravam de copiar, eles tinham que tomar um banho de imersão, e saíam do banho de imersão, aí eles podiam continuar o texto bíblico. Porque a palavra Yahvé invocava uma profunda noção de reverência. E quando Davi usa o termo Yahvé, aqui no versículo 1, ele está demonstrando que, apesar de sentir reverência, ele não tem vergonha de clamar pelo seu Deus. Quando nós clamamos por Deus, nós estamos reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas. Quando nós clamamos o nome de Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é soberano. E o que significa que Ele é soberano? Significa que eu creio naquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Davi, apesar do seu desespero, apesar da crise existencial pela qual ele passava, ele reconhecia que Deus está acima de todos os acontecimentos. Ele reconhecia que aquilo que acontecesse a ele, seja o que fosse, era permitido por Deus, de alguma maneira, para o seu crescimento espiritual. E Deus nunca vai permitir que nada aconteça na sua vida e na minha vida, se isso não reverter para o nosso crescimento espiritual. Jesus disse que até os fios do nosso cabelo estão contados. Ele é soberano. Então, se você está passando por alguma situação difícil nesse momento, clame a Deus como fez Davi, mas reconheça que Deus permitiu esta situação e que Ele vai sempre estar junto a você, dando a você as condições para superar esse problema e ajudando você a crescer espiritualmente na sua fé, na sua paciência, na sua tolerância, a fim de que você seja a cada dia mais parecido com Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos com o salmista a compartilhar a nossa dor com Deus. Aqui no versículo 2, Davi diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ele nomeou a emoção que ele estava sentindo. Ele nomeou: o que eu sinto é tristeza. Você é capaz de nomear a emoção que está fazendo o seu coração doer? Isso é um passo terapêutico importante para a cura emocional. A moderna psicologia diz
que enquanto nós não conseguirmos nomear as nossas emoções, nós não temos como nos libertarmos delas. Eu já atendi paciente, quando eu pergunto, o que você está sentindo? Ele diz assim, eu estou zoado. Zoado não é uma emoção, é como ele se sente. Mas não existe a emoção zoado. Eu posso estar alegre, eu posso estar sentindo tristeza, eu posso sentir culpa, eu posso sentir vergonha, posso sentir medo, posso sentir raiva, posso sentir desespero, posso sentir frustração, posso sentir irritabilidade, posso sentir várias formas de ansiedade, mas percebam que as emoções têm nomes. E a maioria das pessoas é emocionalmente analfabeta. O que significa ser emocionalmente analfabeto? Significa que a maioria das pessoas não consegue sequer identificar o que estão sentindo. Eu estou mal. Eu estou muito mal, mas mal como? Estou mal. Eu não sei nem o que fazer, não tenho forças, tá? Mas o que você está sentindo? Quantas vezes profissionais de saúde fazem essa pergunta para o paciente, para o usuário, e a resposta que nós recebemos é: não sei. Pois esse é um trabalho de psicoterapia espiritual importantíssimo. E nós temos muito a aprender com os salmistas. Os salmistas não diziam para Deus, eu estou mal, e paravam por aí. Eu estou querendo morrer, e paravam por aí. Eles nomeavam o seu sentimento. Deus, me ajuda, eu estou angustiado. Deus, me socorre, eu estou muito triste. Eu estou muito abatido. Eu estou muito ansioso. Deus, eu estou com muita raiva. Deus, eu estou frustrado. Todas essas emoções são elencadas nos Salmos. Por isso que eu disse no início da mensagem que os Salmos são um tratado de psicoterapia existencial. Os salmistas conseguiam entrar no seu mundo interno, fazer um momento de introspecção e nomear os seus sentimentos. Todos aqui já foram jovens, ainda alguns são jovens, não é a maioria aqui, né? Mas ainda alguns são jovens. E eu me lembro quando a gente passou por uma época na história da igreja evangélica, e muitas igrejas ainda continuam nesse costume de fazer culto com muito barulho. São cultos muito barulhentos, é muito louvorzão, é muita gritaria, é muito barulho. E eu tenho uma tia nos Estados Unidos, ela, como praticamente toda a minha família por parte de pai, é Quaker. Nós não temos praticamente Quakers no Brasil, mas os Quakers são extremamente silenciosos. O culto Quaker, você mal escuta alguém falando. E eu, por curiosidade, até conversando com a minha tia, ela já faleceu há muito tempo, lendo alguns autores Quakers,
eu percebi, e isso está também na Bíblia, a importância do silêncio. Porque é no silêncio, quando você se desliga daquela barulheira toda, é no silêncio que você cresce. É no silêncio que você consegue ouvir a voz do seu coração. É no silêncio que você consegue entrar em contato com o seu vazio existencial. É no silêncio que você escuta as suas emoções, porque as suas emoções têm voz. É no silêncio que nós nos conhecemos melhor. E por isso a importância da meditação na vida espiritual. Será necessário várias vezes você entrar no seu quarto, ou entrar no seu escritório e simplesmente ficar em silêncio e olhar para dentro de si e se conhecer melhor. Porque Deus já sabe o que está dentro de você, mas talvez você não saiba. Em terceiro lugar, aprendemos com o salmista a pedir a Deus aquilo que necessitamos. Aqui no versículo 3, Davi diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não durma o sono da morte significa: Deus, eu estou quase morrendo de tristeza. Ilumina os meus olhos. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de força, eu preciso de energia. Essa é a minha necessidade agora. De acordo com a psicologia, e nós aprendemos isso também na Bíblia, o que nos leva a experimentarmos emoções e sentimentos são as necessidades que nós temos. E nós temos muitas necessidades na vida. Nós temos necessidades de ordem material, nós precisamos trabalhar para ganhar dinheiro para pagar os boletos. Nós temos conta de luz, conta de gás, conta de água para pagar, condomínio, aluguel. Nós temos que ter saúde para trabalhar. Então isso é uma necessidade. Nós temos necessidade de proteção. Eu preciso sair na rua e ter a sensação de que, de alguma maneira, eu estou protegido. Ninguém vai chegar e apontar uma arma na minha cabeça a qualquer hora. Nós temos necessidade de amor. Nós temos necessidade de que alguém nos escute. Nós temos necessidades espirituais. Eu tenho necessidade de dar um propósito para a minha vida, de sentir que a minha vida é útil. Isso é uma necessidade. Uma pessoa que não sente que a vida dele é útil para a sociedade, essa pessoa vai mergulhar em depressão. Então você e eu temos necessidades. Você sabe quais são as necessidades que neste momento estão agitando o seu coração? Porque depois que eu nomeei a minha emoção, eu preciso compreender quais são as minhas necessidades que estão me levando a ter estas emoções. Vocês sabem de onde vem a palavra emoção? Vem do latim mover. A emoção é uma reação do sistema nervoso que faz você se mover, se mexer. Mover para quê? Para resolver uma necessidade. As emoções não aparecem do nada. Elas são um sinal que o cérebro está enviando para nós de que existe uma necessidade que precisa ser preenchida. Por isso que nós temos emoções. As emoções sinalizam a nossa humanidade. As emoções nos sinalizam as necessidades que precisam ser resolvidas, que precisam ser preenchidas.
E o salmista aqui, depois que ele nomeou a emoção, ele partiu para necessidade. Deus, a minha necessidade é a seguinte: eu preciso que os meus olhos sejam iluminados, eu preciso de sabedoria para entender o que está acontecendo, para resolver os meus problemas, eu preciso de energia para não morrer. Quais são suas necessidades? O que está te movendo a ter estes sentimentos que hoje você tem? Em quarto lugar, aprendemos com o salmista que precisamos expor a Deus o motivo do nosso sofrimento. Compartilhar com Deus as nossas preocupações. Compartilhar com Deus o porquê nós estamos tão tristes. E o salmista diz assim no versículo 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Qual era o grande motivo de sofrimento do rei Davi nessa época? Ele tinha tantos inimigos, que ele se angustiava de que os seus inimigos o vencessem e ainda dissessem: o seu Deus não vale nada. Ou seja, em outras palavras, para nós termos saúde emocional, precisamos ter clareza emocional. Clareza emocional significa você identificar os seus pensamentos, identificar as suas emoções, nomear as suas emoções, traduzi-las em palavras, identificar as suas necessidades e compartilhar com Deus aquilo que está no seu coração. Isso é clareza emocional, diferente do que acontece hoje na humanidade, em que estamos criando uma massa de gente neurótica, de gente alienada, de gente doente mental, que não sabe mais o que fazer para ter a sua vida ter sentido. Por isso que estamos às vésperas de uma possível terceira guerra mundial, porque as pessoas enlouqueceram. A humanidade enlouqueceu. E a guerra nada mais é do que o sinal de uma civilização moribunda. Uma civilização que se alienou completamente de Deus. E se não houver esse reencontro com Deus, de fato nós estamos fadados à extinção. Finalmente, o salmista nos ensina que depois de tudo, nós podemos confiar na graça de Deus e agradecer a Ele. Porque Deus nunca vai nos desamparar, nunca. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Depois que Davi fez essa catarse emocional, ele disse a Deus: Senhor, eu confio na tua graça. Eu sei que o Senhor sempre vai cuidar de mim. O Senhor nunca vai me abandonar. Por isso eu vou sempre cantar louvores a Ti. Primeiro o silêncio, depois o louvor. Primeiro a introspecção, a reflexão, a meditação, o aprendizado, o crescimento, depois louva. Aí você canta à vontade. É isso que os salmistas nos ensinam. Eu gosto de um culto com muito louvor, é gostoso. Mas desde que você tenha motivos para louvar. Aquilo não pode ser uma obrigação dominical. O gostoso é você louvar a Deus depois que durante a semana você teve tempo de entender o que está acontecendo com a sua vida. Senão não faz sentido, gente.
Que nós possamos viver sempre em comunhão com Deus. A semelhança de Davi, e usando o exemplo secular de Fernando Pessoa, nós não precisamos fingir as nossas emoções, não é isso que o poeta disse, mas nós podemos dar vida às nossas emoções, nomeá-las e compartilhar com o nosso Criador, olhando sempre para Jesus, o nosso grande exemplo, que às vésperas, nos momentos que antecediam a sua crucificação, ele chegou para o Pai e falou: Pai, eu estou angustiado. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Jesus sabia que o Pai jamais iria abandoná-lo. E que nós possamos seguir esse mesmo modelo de Jesus, seguir o exemplo dos salmistas. Olha para as tuas necessidades, reconheça aquilo que você precisa na sua vida, nomeie as suas emoções, identifique os seus pensamentos e leve tudo isso diante do trono da graça. E Deus vai cuidar de você. Que Deus seja louvado.